Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis, no Pico, no alto da colina, na nossa querida Vila Progresso. E hoje o nosso convidado é prata da casa, é meu amigo, meu irmão, advogado, assessor parlamentar. Vamos falar hoje da nova aposentadoria, do INSS, vamos falar também da Black Fraude. Opa, será que é fraude ou fraude? Então, pessoal, Dr. Wagner, leite nervosa, tá acordado? Porque agora é a hora da vinheta. Dr. Wagner, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui participando do nosso programa Na Laje. Lincoln, é um prazer. A gente sempre acompanha aí nos bastidores, né? Sabemos a importância e a grandeza desse programa. Todo lugar que eu vou, aí esse pessoal fala, pô, e aquele programa Na Laje, como funciona? Pô, é muito legal. Sábado tá bombando, né? Às 14 horas todo mundo assiste. E por trabalhar perto de você, né, te conhecer, saber a pessoa que você é, o ser humano que você é, se torna uma honra maior ainda, cara. Agradeço mesmo de coração a oportunidade e vamos conversar aí sobre as novas regras. Eu que agradeço porque o Edson Pipoca vivia querendo colocar isso na agenda. Vivia, pô, coloca o Wagner na agenda, coloca o Wagner para falar um pouco da aposentadoria, para falar um pouco de tudo, né, sobre as leis trabalhistas, né, as leis também tributárias, tudo que o seu escritório e você também trabalha, né, à frente dessas leis. Então, Wagner, é um prazer a gente tá aqui batendo papo, a gente já se conhece há muito tempo, só que a gente já vai logo para as perguntas, né? Como é que ficou a pensão por mortes, né? Porque às vezes as pessoas têm o seu ente querido, né? Tem o seu cônjuge, né? Sim. Acaba vem a falecer, né? A gente sabe, né? Vem morrer, a pessoa morre. E como é que fica a pensão por mortes hoje? Hoje a pensão por morte, ela inicia no valor de 50% e mais 10% para cada dependente, né? Isso daí foi um debate muito grande também na época, já era um debate antigo, em 90 até 91, se eu não me engano, a regra era assim, ela era 50% mais 10%. E aí agora voltou a ser 50% mais 10%. Então, se ele era casado e não tinha filhos, a esposa ela recebe 60% da pensão. Esse é um outro ponto que eu acho um retrocesso. Porque até o pessoal comenta muito que quando pensaram nisso, pensaram, se eram duas pessoas vivendo com a renda de 100%, se é uma só, metade da renda diminui. Metade dos compromissos financeiros diminui. Então, tem que sobreviver com 50%. Mas a gente sabe que na realidade não é isso que funciona, né? Ainda mais na periferia. Na periferia a gente sabe que não é só 100% daquela renda que é comprometida. Muitas vezes é 200%, né? Porque a pessoa recebe um salário mínimo e paga 700 de aluguel. Não fecha a conta. E ainda teve... Porque na verdade, quando eles fizeram isso, eles queriam não limitar o salário mínimo, né? Conseguiram fazer essa limitação. Se for abaixo do salário mínimo, recebe o salário mínimo. Porque como eu acabei de citar, imagina você ter um aluguel de 700, você tinha uma renda de 1.100, e aí o seu companheiro, o seu cônjuge, ele falece e você só vai receber 500. Como você vai pagar um aluguel de 700? E eu não estou falando nem de estrutura grande, estou falando de estrutura pequena. Casa de um quarto, sala, cozinha, banheiro. Ou às vezes um quarto e um banheiro só, que é um valor médio aí de 400, 500 reais na nossa região, a gente sabe como é o preço. Então a pessoa só vai pagar o aluguel, ela não vai comer, não vai fazer mais nada. E a pessoa que tem esse benefício, ela pode trabalhar? Ela pode trabalhar, ela pode também se aposentar. Esse questionamento foi perfeito. Tem muitas pessoas que acham que com a reforma a pessoa não pode ter uma aposentadoria também. Que ela tem a pensão por morte, ela não pode se aposentar. Não, ela pode se aposentar, ela pode trabalhar, ela pode contribuir. O único ponto que já existia antes e que acontece hoje também. Se ela vier a ter um novo relacionamento, esse novo relacionamento também vier a falecer, ela não pode ficar com duas pessoas por morte. Ela tem que escolher uma. Geralmente escolhe-se a maior, né? E quem trabalha, por exemplo, assim, nós temos aí amigos que trabalham em comércio familiar, né?
Comércio familiar, por exemplo, a mãe é dona e o filho tá tocando ali junto com os netos, né, com os familiares. Quem trabalha em comércio familiar pode contribuir à Previdência? Pode não, deve contribuir à Previdência. Eu faço sempre uma ponderação, eu sempre faço essa colocação. Todo mundo precisa contribuir para o INSS, Lincoln. As pessoas falam aí que é um péssimo investimento, que não vale a pena, que é uma idiotice, uma burrice, enfim. Quem fala isso não tem nem conhecimento do que está falando. Primeiro, hoje existem diversas formas e valores de contribuição. Um exemplo, uma pessoa dessa, ela pode abrir uma MEI e contribuir com 5% do salário mínimo. Ela vai ter um CNPJ, ela vai contribuir com valor menor e vai ter os mesmos direitos de aposentadoria. Antigamente ainda tinha uma diferença, que quem contribuía por alguns tipos de código de contribuição como essa, só poderia se aposentar por idade. Hoje, como a maneira única é idade basicamente, exceto aí na regra de transição, ela tem mesmo que contribuir e vai se aposentar dessa forma. É lógico, as pessoas também sempre questionam. Ah, eu contribuo com salário mínimo. Eu vou me aposentar com salário mínimo? Sim. Você se aposenta com base naquilo que você contribui. Se você se contribui com 2, a sua média vai ser 2. A sua média inteira, né, de 30 anos mulher, 35 homens, ela vai ser de 2 salários. É assim, né, conforme você aumenta ou diminui. Em relação à economia familiar, as pessoas que trabalham, né, assim, dentro de um comércio menor, pequeno ou até individual, ela tem sim que contribuir. Por quê? Geralmente ela é a única pessoa que tem a renda e faz a renda daquela família ou dela mesma acontecer. Se essa pessoa ficar doente e ela não contribui para o INSS, como é que ela vai ter a sobrevivência dela se ela não está conseguindo trabalhar? Se ela é segurada do INSS, ela dá a entrada no INSS através de um 35, através do site, através do aplicativo, e ela vai ter direito a receber pelo menos um salário mínimo o período que ela ficar doente. Né? Então, assim, não é lógico você não aposentar. E eu estou falando uma coisa básica, eu não estou nem colocando que as pessoas falam, faz uma previdência privada. Legal. A diferença da previdência privada para o regime geral. Previdência privada, você vai contribuir, depois você vai receber com base naquilo que você contribuiu, tirando a taxa administrativa e tal. Já no INSS, não. Se somar todas as suas contribuições, ainda mais essas pessoas, né, que é MEI, extrema pobreza, o outro tema também que provavelmente você vai colocar, que é o PBC, o LOAS, essas pessoas, elas têm direito a receber, uma sem contribuir, outras contribuindo no mínimo, até morrer. Já a previdência privada não, é por algum período, 10 anos, 20 anos, 30 anos, é a forma como você quiser. E aí eu falo, soma aí hoje 5% do salário mínimo, deve estar dando R$60. Soma isso por 35 anos, e aí depois você coloca que um salário mínimo, um benefício é um salário mínimo, coloca isso vezes 12. Nós já estamos falando aí, 13 na verdade, né, que ainda tem o 13º, Sim. No caso da aposentadoria. Nós estamos falando em um ano em R$13.300. Né? Aí você coloca 60, uma conta rápida, 60 vezes 12 já dá 600, 500, 600 reais, né? 660 reais, mais ou menos. Que advogado fazendo conta, sabe como é? Não, dá Então, 720. Então, assim, só para você... Não é isso? 720, que 60 é isso mesmo. Só para você comparar a distorção da coisa. 721 anos, 10 anos, dá 7.200. 30 anos, um exemplo, 7, 14, 21. E 3 anos, basicamente, 2 anos e meio, você já recebe tudo aquilo que você contribuiu em 30 anos. Então, assim, não tem lógica não contribuir, não tem lógica. Quem fala isso que é um péssimo investimento, não sabe o que está falando. Bacana, bacana. Esclareceu bastante coisa aí, bastante gente aí, Dr. Wagner. Porque os nossos web espectadores, as pessoas que vão assistir nas redes sociais e também lá na ISTV, que é o telespectador, vai estar antenado quanto a essa informação. Então, pessoal, vamos lá, quem tiver disponibilidade, vai lá, paga a Previdência, né, paga o INSS, contribui, porque você vai precisar um dia se aposentar. Agora, Dr. Wagner, teve os motoboys e os motoristas de aplicativos que podem recolher pro INSS. Na verdade, sempre puderam, né?
E por que chegou essa notícia agora que podem? Que eu vi até estampado num jornal local, tava assim, agora motoboys e motoristas por aplicativos podem recolher. Sempre houve a possibilidade de contribuição individual, né, que é do contribuinte individual, porque existem algumas formas de contribuição. A forma da pessoa que é o empregado direto de empresa, né? Essa aí é a forma obrigatória de contribuição. E existem as formas facultativas, né? Que é do trabalhador avulso, antigamente tinha o autônomo, individual. Então sempre houve essa possibilidade. É que agora se tornou mais latente porque hoje, principalmente, eu não li essa matéria, mas provavelmente é isso, o motoboy, ele cria uma MEI. E aí ele contribui através da MEI. E aí aonde está a grande diferença de uma para outra? Né? Esse é um ponto e depois eu vou colocar um outro ponto. Ele contribui também com esses 5%. E se não for assim, ele tem que contribuir de forma individual, ele contribui com 20% do salário mínimo, que aí ficaria em torno de R$ 2.220 reais, né? Então, é um valor, querendo ou não, para quem muitas vezes faz um salário mínimo, compromete 20% da renda, né? Agora, em relação a prestadores de serviço, que aí entra o RPA, isso daí já deve ser descontado direto no pagamento, né? Que é uma outra situação. Aí sim é 20% daquilo que está sendo contribuído, é uma outra forma de contribuição. Em relação aos motoristas de aplicativo, é que agora existe a obrigatoriedade de recolher conforme eles estão inscritos no aplicativo. E aí é uma coisa que realmente veio a dar um avanço aí, porque os motoristas de aplicativo eles estavam trabalhando já há alguns anos, inclusive, e eles não tinham cobertura nenhuma do INSS nem dessas empresas. Eles estão trabalhando. E o que a lei fala? A lei fala que no Brasil, qualquer pessoa que tenha atividade remunerada, ela tem a obrigação de contribuir. Tá? Mas assim, doutor, muitos motoboys e motoristas de aplicativos utilizam dessa renda como uma renda complementar. Por exemplo, a pessoa trabalha de dia, diurnamente, tem o seu trabalho registrado e contribui com o INSS. À noite ou de tarde, assim que ele sair do expediente, ele vai lá para poder ter essa renda extra. Ele pode fazer também essa contribuição, ele deve fazer, atrapalha ou não? Não. Ele deve fazer sim, inclusive aumenta o valor da aposentadoria dele, né? Só deixando aqui uma observação que ninguém no Brasil, né, desde 1991, pode contribuir acima do teto máximo. Antigamente você contribuía com o valor da sua remuneração. Então se você tinha ali a remuneração, conseguia oferir em um mês 100 mil reais, a sua contribuição do INSS com base em 20% era em cima dos 100 mil reais. Né? Hoje em dia já não. O teto está em 6 mil e pouco, 6.156, se eu não me engano. É o teto hoje da aposentadoria. Teto máximo. E você só pode contribuir com base nesse teto. Né? Então, um exemplo, se ele ganha 2 salários, eu não gosto de falar muito de salário, porque as pessoas ainda acham que antigamente se aposentar com base em salário, né? Era 10 salários, era os 36 últimos salários, isso acabou. Né? Então, se ela contribui com 2 no trabalho dela e fora ela consegue ter uma renda de mais 1, a média dela não vai ser de 2, vai ser de 3. Né? E aí com isso, quando ela der entrada na aposentadoria, vai melhorar a aposentadoria dela, logicamente. Vai fazer aquela soma total. Vai fazer a soma total, juntando os valores de contribuição e aumentando a aposentadoria dela. Então deve fazer sim. Bacana, bacana. Doutor Wagner, quem tem direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, aquele antigo LOAS, né? Isso mesmo. Quem tem esse benefício e como deve fazer, como deve solicitar? O PBC, benefício de prestação continuada, conhecido aí ainda como LOAS, né? LOAS foi o nome da lei que criou esse tipo de benefício, né? E aí ela incorporou e até hoje as pessoas falam que é LOAS, né? O LOAS, ele é exclusivo de pessoas com deficiência e idosos. Idosos com mais de 65 anos de idade. E como conseguir isso? A pessoa precisa ter o cadastro no CRAS
Não é qualquer um, simplesmente, vou chegar, eu vou pedir esse benefício. Estou desempregado, vou pedir. Não. Ela precisa ter o cadastro no CRAS, ela precisa estar em miserabilidade total. E o que isso significa na lei? Os membros da família não podem oferir, não pode ter renda extra, sobrando, né? Com valor maior de 1/4 do salário mínimo. Então, se moram 10 pessoas na casa, trabalhando, aposentado, enfim, não importa isso. E a renda dessas pessoas, elas não chegam a 1/4 do salário mínimo, a renda média delas, pagando todas as contas, o que sobra, ela não chega a 1/4 do salário mínimo. Essa pessoa, se for idosa ou deficiente e mora dentro desse núcleo familiar, ela pode requisitar através do 135 esse benefício. Esse benefício, Lincoln, não precisa nem ter contribuição. Então, uma criança que nunca trabalhou, nunca contribuiu, ela é deficiente, ela pode pedir esse benefício? Pode. Pô, mas ela nunca contribuiu? Pode, deve, né, estando dentro, né, desses requisitos, e vai conseguir ter. A gente sabe que administrativamente o INSS, algumas vezes, eles entendem que se tem alguma pessoa que trabalha, mesmo tendo essa divisão e a renda per capita está abaixo de 1/4 salário mínimo, o INSS administrativamente não aprova, porque eles entendem que tem renda. Tem alguns outros casos também. A pessoa mora, um exemplo, 2 idosos moram lá na casa, estão em miserabilidade total, tem inscrição no CRAS, pediram lá o benefício, mas tem filhos. O INSS também entende que nesse caso a obrigação, não só o INSS, que é a lei mesmo, né? E essas pessoas, elas se tornam incapazes, né? E a obrigação de um incapaz é sempre do dependente direto. Então, se ela tem filhos, os filhos são obrigados a darem a manutenção para esses pais. Mas muitas vezes, Lincoln, os próprios filhos também estão em estado de miserabilidade e não conseguem ajudar. Mas para o INSS, administrativamente, eles não reconhecem. Tem filhos? A obrigação é dos filhos cuidar, não do Estado. Esse benefício também ele tem um outro ponto, né? As pessoas falam, eu estou aposentado. Não está aposentado. Você só recebe 12 contribuições, não tem direito a receber o 13º, que nas aposentadorias tem direito e outros benefícios, né? Tem direito a receber. E também tem um outro ponto, que hoje não acontece por causa da falta de funcionários servidores do INSS. Mas esse benefício, a cada 2 anos, ele precisa, pela lei, precisaria ter uma reavaliação para saber. Aquela pessoa, ela continua vivendo em miserabilidade? Ela continua com a deficiência? Idoso não tem como, né? Idoso vai sempre continuar idoso, né? Mas deficiente, ela continua. E aí, com isso, manter o benefício ou reaver e cancelar o benefício, tá? Mas hoje não acontece porque não tem servidores, não conseguem mesmo fazer essa fiscalização, e aí a pessoa fica recebendo direto aí 10, 12, 15 anos, enfim, a vida inteira. Bacana, daremos aquele pause para falar, aquela pausa, né? Para falar do nosso patrocinador oficial, HB Burger, pessoal. Quem quiser um hambúrguer de qualidade, um lanche top, um lanche massa, liga lá no 3513 9292. Faça o seu pedido também no iFood. Temos aqui o link tá aqui, né? Nós temos aqui o QR Code da HB Burger e você pode aproximar o seu celular, a câmera do seu celular e saber as localizações aonde você pode pedir o seu HB Burger, pessoal. Não perca tempo, a fome bateu, estamos aí para lá das 14 horas e a fome bate, e quando bate tem que comer. Faça o seu pedido, peça HB Burger. Mandar um abraço pro meu amigo chefe Douglas e para o Luke. Forte abraço. O Dr. Wagner conhece ele, já experimentou também o HB Burger, já foi lá escutar um sonzinho, já tomou um chopinho e também comeu do lanche maravilhoso da HB Burger. Obrigado, rapaziada, por estar incentivando e patrocinando todos os nossos programas na Laje com Lincoln Reis. É verdade, o lanche muito bom, o chopp também é excepcional aí. Um abraço pro amigo Luke, um abraço pro chefe Douglas aí. São 2 pessoas sensacionais, né? Parceiros aí de verdade. Gente boa demais. E vamos falar então agora de Black Friday. Eita. Black Friday ou Black Fraud? O doutor tá aqui. Quais as dicas para não cair em uma roubada, doutor? Olha, essa infelizmente ainda é uma prática de alguns comerciantes, né?
Eles antes da Black Friday, eles, eles aumentam aí o valor, né? E depois ele diminui, né? Então as pessoas até brincam, né? É metade do mesmo, né? É metade do mesmo porque aumenta e depois volta pro mesmo valor. Hoje, o Procon está muito atuante nisso aí, né, Lincoln? Ele já veio aí há alguns anos fazendo um trabalho bem diferenciado, até tu teve a possibilidade de entrevistar aí o Quaresma, né? Ele teve uma atuação muito brilhante à frente do Procon, deixou aí uma estrutura muito boa para as pessoas que continuam o trabalho dele. Precisa realmente, gente, pesquisar antes, tá? Principalmente as empresas, porque o que criam de empresas novas agora para colocarem promoções absurdas. E muitas vezes a gente entra lá, vê aquela promoção, né, aquela coisa que chama a atenção de uma necessidade nossa, uma necessidade de um momento que você está precisando daquele equipamento, daquele produto, você vai lá e compra. Você não certificou em nenhum site. Hoje tem um site muito bacana, né, que algumas pessoas não gostam muito, que é usado também de uma forma negativa para prejudicar empresas, que é o Reclame Aqui. Você entra lá no Reclame Aqui, você já consegue ver. Tem que pesquisar a CNPJ da empresa, você tem que pesquisar o histórico de preços, né? Tem diversos sites aí, pessoal, que aparece o histórico de preços. E uma outra coisa, tentar, né, sempre comprar em empresas que você já conhece ou de pessoas que já consumiram naquelas empresas, já compraram. Porque com isso você consegue diminuir aí, primeiro, o risco de perder o seu dinheiro e segundo, o risco de comprar um produto pelo mesmo preço, pelo preço médio de mercado. E uma outra coisa, pessoal, se identificou alguma empresa desse tipo, tem que denunciar, tem que divulgar. Para quê? Para acabar com esse tipo de prática, né? Nós temos também, já aproveitar e fazer o merchan lá da loja, né? Nós temos lá uma participação na loja lá de churrasqueiras, acessórios e equipamento de churrasco. E lá nós fizemos... Qual o nome da loja? Nobre Grill. Nobre Grill, é isso aí. Onde fica Nobre Grill? Nobre Grill? Em Piracicaba, Avenida Centenária 848, São Dimas, lá em Piracicaba. Poxa, bacana. E lá nós decidimos fazer a Black Friday também, né? E realmente nós pegamos... Mas não a fraude. Não. Tá bom. É normal mesmo, né? Pegamos os produtos que nós tínhamos lá, que dava realmente para baixar o preço, sem fazer loucura também, porque às vezes o lojista, ele tá com o produto barato, ele quer fazer loucura. Aí vende lá o negócio, sem contar que ainda tem os outros reflexos, né, Lincoln? Tem a questão da garantia, né? Tem a questão do produto danificado, tem um monte de coisa que envolve, né? O comerciante que muitas vezes ele não se atenta, ele quer se livrar do produto, aí vende produto quebrado, com defeito, enfim, ele tem a responsabilidade dele, né? E a gente sim está fazendo uma promoção como diversas outras lojas, fazendo uma promoção, né? Uma Black Friday verdadeira, realmente reduzindo o valor, 30, 40, 50, o máximo que dá para aproveitar esse momento, né, que veio lá dos Estados Unidos e que o brasileiro aí gosta bastante e está aproveitando bastante. Mas tomar atenção, né, ficar atento nas empresas que está comprando. Bom, doutor Wagner, falamos da aposentadoria, falamos dos motoboys, dos motoristas de aplicativos e também do antigo LOAS, né? E agora a gente vai mudar um pouquinho o teor da pergunta. A pessoa foi demitida. Deve assinar alguma coisa antes de consultar um advogado ou precisa de um advogado? Legalmente ela não precisa de advogado, né, Lincoln, para assinar a rescisão dela, né? Mas a gente sempre pede que ela consulte um advogado, consulte o sindicato da categoria dela, né? Que o sindicato está aí para isso, para assessorar, né? Até mesmo antes de homologar a rescisão. Com a reforma trabalhista acabou essa obrigação de ter que homologar a rescisão no sindicato. Então isso daí também a gente está acompanhando e vê que está acontecendo algumas fraudes mesmo, alguns abusos. Por quê? Com a reforma trabalhista, se você assinar um acordo extrajudicial falando que está tudo quitado ou que você dá quitação, esse acordo, os juízes estão entendendo que ele é um acordo válido, lógico, desde que reconhecido no sindicato, Ministério do Trabalho, mas a prática as pessoas estão reconhecendo direto no cartório. Aí reconhece lá a assinatura e esse acordo já tem diversas decisões no Brasil, esse acordo extrajudicial reconhecido em cartório sendo válido. Então a pessoa
realmente o ideal era consultar um advogado, né? Não assinar papel em branco, não assinar nada emocionado, né? Porque muitas vezes tá tocado ali pela situação, que ficou bravo, se sentiu injustiçado e assina. Depois fica complicado. E com a reforma trabalhista também de 2017, ainda entrou um outro ponto que não existia antes e que agora está desmotivando o trabalhador a entrar com ação. Porque até 2017, se o trabalhador entrasse com uma ação e perdesse o processo, porque não conseguiu prova, que você sabe, né, Lincoln? O cara fala que é testemunha, hoje ele saiu da empresa, todo mundo é testemunha dele. No dia seguinte que ele falou, entrei com ação, as pessoas não atendem nem mais o telefone dele, né? Ele manda mensagem lá, é só um verificar, né? Que tá até bloqueado, coitado, né? Some, todo mundo some. E ele não consegue provar. Numa situação dessa hoje, ele vai ser condenado, né? Ele pode ser condenado em honorários sucumbenciais, que é de 5% a 15% do valor que ele estava pedindo naquele ponto. Então, se ele estava pedindo lá 10 mil reais de horas extras, que realmente ele trabalhou, ele foi obrigado a passar o ponto e continuar trabalhando depois do expediente, e ele teria essas testemunhas que também fizeram a mesma coisa, mas que não foram por algum motivo e às vezes até não querer mesmo se envolver em processo judicial, ela teria que pagar de R$500 a R$1.500 de honorários, né, de sucumbência para o advogado da outra parte. Então isso desmotivou muitas pessoas. É tanto que teve uma queda aí de 70% dos processos trabalhistas, né? É um absurdo muito grande. Inclusive por isso também já existe aí estudos de acabarem com a Justiça do Trabalho por causa dessa queda de número de processos e incorporar ela na Justiça Federal, né? Que é onde é julgado os processos previdenciários, né? E alguns outros crimes contra a União, tá? Então, deve sim, eu aconselho sim, vai no sindicato. Geralmente, Lincoln, o advogado trabalhista, ele não cobra para dar essa consulta, né? Até por causa da questão pro bono aí, né? O cara já saiu, já está ali limitado financeiramente e muitas vezes hoje é uma prática comum, foi demitido por justa causa, já principalmente por causa dessa condição da sucumbência, e aí ela assina e perde aí seus direitos e depois não consegue reaver nem na justiça, infelizmente. Bacana, daremos aquele pause para falar, aquela pausa, né? Para falar do nosso patrocinador oficial, HB Burger, pessoal. Quem quiser um hambúrguer de qualidade, um lanche top, um lanche massa, liga lá no 3513 9292. Faça o seu pedido também no iFood. Temos aqui o link tá aqui, né? Nós temos aqui o QR Code da HB Burger, desse lado aqui do nosso vídeo, que você pode aproximar o seu celular, a câmera do seu celular e saber as localizações aonde você pode pedir o seu HB Burger, pessoal. Não perca tempo, a fome bateu, estamos aí para lá das 14 horas e a fome bate, e quando bate tem que comer. Faça o seu pedido, peça HB Burger. Mandar um abraço para o meu amigo chefe Douglas e para o Luke. Forte abraço. Dr. Wagner conhece ele, já experimentou também o HB Burger, já foi lá escutar um sonzinho, já tomou um chopinho e também comeu do lanche maravilhoso da HB Burger. Obrigado, rapaziada, por estar incentivando e patrocinando todos os nossos programas na Laje com Lincoln Reis. É verdade, o lanche muito bom, o chopp também é excepcional aí. Um abraço pro amigo Luke, um abraço pro chefe. Vale a pena contribuir pro INSS sendo autônomo, doutor? Vale a pena ou não vale? Vale a pena. A gente falar pros lentes nervosos, a molecadinha é nova, a molecadinha não quer contribuir, a molecadinha não quer ajudar. Ajuda o INSS, ajuda pra você um dia ser ajudado. Já falei pra você, lente nervosa, você também, eu e ela. Cuidado! É verdade, Lincoln. Precisa contribuir, pessoal. Como eu falei aqui, precisa contribuir, né? Há um sistema de seguro, como o regime privado, né, faz. Mas a diferença é que depois, você precisando... Hoje já existem, Lincoln, alguns planos de previdência, alguns seguros, que eles até cobrem sinistros, né? Que a gente fala sinistro, acidente comum, acidente de trabalho, enfim, coisas que façam com que você pare de ter a renda que você tinha. Existe.
Mas todos esses têm limitação de tempo. É isso que eu falo. Já no regime geral, contribuição pelo INSS, você não tem limitação de tempo. Então, se você sofrer um acidente e você ficar incapacitado por 2, 3 anos, você vai receber por esse período. Já esses planos, esses seguros, a gente cobre lá por 2, 3 meses, 6 meses, você pagando um valor muito alto por 1 ano, mas não tem essa cobertura por longa data. O outro exemplo, agravou o INSS, ele te aposenta por invalidez. Já esses planos, esses seguros, não. Agravou, no máximo você vai receber uma indenização. No máximo, né? Mas você não vai receber o benefício pelo período que você tiver incapacitado, né? Porque a aposentadoria por incapacidade ainda tem esse detalhe, né? Aproveitando o gancho, Lincoln. Ela só dura enquanto você estiver incapacitado. Então, se a sua incapacidade em algum momento ela deixar de existir, a sua aposentadoria também ela deixa de existir. Porque aí você já não tem aquela incapacidade e você tem que voltar para o mercado de trabalho, né? Voltar a trabalhar. Então, pessoal, tem que contribuir, vale a pena contribuir, abre um AMEI, contribui por um valor menor, mas tem a cobertura do INSS, vale muito a pena. Não estou fazendo merchan para o governo, para nada, é que realmente vale a pena. Não deixe de contribuir, tá? Porque deixou, você não é segurado. Se não é segurado, tiver algum acidente, precisar receber um benefício do INSS, não vai receber. Porque o PBC, o LOAS, ele é só para quem é deficiente e idoso, né? A pessoa sofre um acidente e fala, agora eu virei deficiente. Não, não é assim. Não é porque eu virei um deficiente que eu tenho o direito a receber, né? Você tem que ser deficiente. E tem os outros critérios também, né? Da miserabilidade total e todos aqueles outros pontos que nós já falamos. Então, tem que contribuir. Bom, pessoal, foi muito bom. O Dr. Wagner aí deu uma aula, né? Falando de previdência, falando de aposentadoria, falando dos programas do próprio governo e da Black Friday, né? Então, doutor Wagner, obrigado aí por aceitar nosso convite mais uma vez, mandar um abraço aqui para as pessoas que assistem a gente na ISTV, o Giba, grande Giba. Giba, um forte abraço, pai do Betinho, pai do Paulinho, marido da Malu. Mandar um abraço também para o Seu Viola. Seu Viola é o cara que faz as baguetes top, lá no Morro da Nova Sintra, um pão gostoso e de qualidade. Seu Viola, forte abraço para o senhor também, um grande beijão. Seu Hélio também assiste. Seu Hélio também assiste? Todos sabem. Ô, seu Hélio, grande seu Hélio, um dos maiores treinadores aí da molecadinha, né? Tinha a escolinha. Quando eu vou na casa dele, ele sempre ele mostra, né? Apresenta todo aquele acervo que ele tem, cara. O troféu lá que ganhou do... Troféu, ele mostra... no Grêmio que o Neymar entregou pra ele. Ele mostra as publicações todas dos jornais. Um trabalho do boxe também, que ele teve uma participação, né? muito boa também com o boxe. Alô, seu Hélio, forte abraço, meu amigo, meu irmão. Um cara do bem, um cara com coração enorme. Tá lá, marido da dona Fátima, e é pedra 90. Considerações finais aí, doutor Wagner. Manda um abraço aí pro papagaio, pro periquito, pra cachorro, pra todos aí que te acompanham aí. Sim, eu quero mandar um abraço principalmente, essa semana foi aniversário do meu irmão, Douglas, né, de uma irmã que eu tenho que a vida me deu, que é a Isa, fez aniversário ontem, inclusive, né? Quero mandar um abraço para todo mundo do gabinete lá, pessoal do meu escritório, né? Porque a gente, infelizmente, pelos nossos compromissos políticos, se ausenta muito do escritório, né? E aí as meninas lá, os meninos que nos dão toda a assessoria, além da Ana, né? Aninha é pedra 90 também, já ia esquecendo da Ana, a grande Ana, que faz um trabalho árduo frente à advocacia. Ela faz a parte civil, né? Família. Não, o nome da advocacia. Souza da Silva e Bastos, advogados associados. É isso aí. Mandar um beijo também pro meu filho, que ele vai assistir isso daí, ele vai ficar louco, chamando lá papai. Um beijo, João. E um beijo para todos os amigos, né? Eu estava lá no aniversário do meu irmão, lá em São Vicente, na Náutica, né? E aí a minha sobrinha mesmo, a Emanuela, ela falou, poxa, tio, é legal aquelas coisas que o Lincoln faz, né? O programa dele e tal, você posta bastante. Eu falo, posto primeiro porque ele é meu amigo, né? E segundo porque eu gosto bastante, é uma coisa que eu me divirto e eu acho legal todas essas suas frentes que você faz, né? Não só o Na Laje, que é um programa muito bacana, mas os seus outros projetos aí são muito bacanas, Lincoln. Obrigado, parabéns e pode contar com a gente aí, irmão. Tamo junto, hein, pessoal? Esse foi mais um Na Laje
com Lincoln Reis, no pico.